Olá, pequenos pesquisadores, mais uma lição deste trimestre, a lição de número 4, e vamos começar com o título Peçam e lhes será dado. O verso para memorizar está escrito em Mateus capítulo 7, verso 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E para refletir o paripense, que eu achei muito interessante, diz o seguinte: já aconteceu de você estar dormindo confortavelmente num domingo de manhã, bem aconchegado às suas cobertas, quando ouviu alguém chamando várias vezes o seu nome? Sentiu uma vontade enorme de enfiar a cabeça debaixo do travesseiro até a pessoa desistir? Sobre o que será que vai falar a lição dessa semana? Quem será que está incomodando, né? Que não deixa o outro dormir? Será que é isso que está querendo dizer nesse pare e pense? Então nós vamos descobrir estudando a nossa lição. Convidando um amigo. Alguma vez você já ouviu alguém orando tão fervorosamente a Deus que parecia estar falando com o seu melhor amigo? Eu já vi. Talvez você tenha pensado, nossa, eu também adoraria orar desse jeito. Foi isso que os discípulos sentiram ao ouvir Jesus orando ao Pai. Eles se maravilharam contemplando a vida que seu mestre vivia e o poder que tinha de operar milagres. Um dia, quando retornava de uma missão, ouviram Jesus orando em voz alta e ficaram pensando: olha só como ele ora, como é diferente a oração. Sentiram-se profundamente tocados por sua prece e, almejando o mesmo poder que agia nele, suplicaram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus atendeu seu pedido, ensinou-lhes a oração do Senhor e, em seguida, usando uma parábola, deixou-lhes uma lição. Então, aqui nós vamos, no decorrer dessa lição da semana, nós vamos entender um pouquinho mais sobre as parábolas, que Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele ensinava, né, os discípulos e as pessoas que o escutavam por meio de parábolas. Então ficava mais fácil para que as pessoas pudessem entender qual era a vontade de Deus, o porquê ele estava aqui nessa terra. Então, os discípulos, quando viram Jesus orando, pensaram assim: nossa, que oração fervorosa, que oração linda, eu quero aprender essa oração. Então, Jesus os ensinou. Número 1. Que parábola Jesus apresentou atendendo ao pedido dos discípulos para que lhes ensinasse a orar? Lá em Lucas, capítulo 11, versos 5 a 8, vai falar sobre o quê? Sobre uma pessoa que foi, vamos dizer assim, incomodada, bateram na porta dela pedindo alguma coisa. Vamos ler? Lucas, capítulo 11, versos 5, até o 8. Vamos ver o que diz Lucas 5, capítulo 11, versos 5 a 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para lhe dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver o quê? A necessidade. Então aqui está a parábola que Jesus usou, falou sobre o amigo importuno. Por que amigo importuno? Porque já era tarde, né? E o outro estava dormindo. Mas o que Jesus quer nos ensinar, pequenos pesquisadores, com essa parábola? Que nós devemos ter o quê? Ter uma amizade igual nós temos aqui com os nossos amigos terrestres, ao ponto de madrugada ir lá na casa dele, pedir algo e o que esse amigo vai nos dar. Então é esse tipo de amizade, é esse tipo de relação que o nosso Deus quer que nós tenhamos com ele. Então diz o seguinte: contudo, nessa parábola, somos ensinados a nos aproximar dele como faríamos com um amigo. Olha só, se a gente não fosse, por exemplo, não tivesse esse amigo tão íntimo, tão fiel, tão querido, a gente iria na casa dele de madrugada pedir um socorro, me leva no médico ou pedir alguma ajuda. Não, a gente só faz isso com quem? Com quem a gente sabe que pode contar, com o nosso amigo. Então a resposta aqui
Que parábola Jesus apresentou? Então vocês vão responder a parábola do amigo. Tá certo? Número 2. Qual nível de relacionamento o nosso Pai Celestial quer que tenhamos com Ele? E eu já acabei respondendo na pergunta 1, né? O nível de relacionamento é o nível de amizade. Uma amizade o quê? Sincera, de confiança. Então vocês vão escrever amizade sincera, tendo confiança. Porque você confia no seu melhor amigo, certo? Então, é a mesma coisa que Jesus quer. Número 3. Você sente medo de seus amigos? De que forma, então, deveríamos nos apresentar perante Deus no trono da graça? Por exemplo, quando você vai conversar com um amigo seu, você chega para ele falando de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou assim, sendo grosseiro, né? Ou às vezes até dando um chute, sei lá, beliscando, agindo de maneira má com o seu amigo? Não, você vai o quê? Com carinho para falar com ele, né? Porque o que pode acontecer? Ele pode não querer mais ser o seu amigo quando você tiver uma atitude dessa. Então vamos entender aqui essa pergunta. De que forma, então, deveríamos nos apresentar perante Deus no trono da graça? Observem que existe uma diferença muito grande, tá certo? Por mais que nós tenhamos uma amizade muito grande com Deus, nós devemos tratar Ele como? Como um amigo terrestre aqui da terra? Não. O tratamento que nós devemos ter é um tratamento de fidelidade, de humildade, né? Do que mais? Nosso Deus é o Rei de todo o universo. Então, por mais que ele está querendo dizer aqui que nós devemos ser amigo dele, é de que forma? É confiando nele, confiando nas suas promessas. Então, de maneira nenhuma, pequenos pesquisadores, você deve tratar o nosso Deus de maneira o quê? Senhor, eu preciso muito ganhar aquele presente. Por favor, o Senhor tem que me dar porque na Bíblia está escrito que eu tenho que cobrar as promessas. É assim que você tem que falar com Jesus? Não. Você deve falar com ele com muito respeito, tá certo? Vamos ler aqui nessa notinha. Cheguemos, pois, confiando, é a primeira resposta, ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? A misericórdia e encontrarmos o quê? Socorro, para nos ajudar em tempo de necessidade. Adoramos passar o tempo com os nossos amigos terrestres, conversando com eles, amando-os e deles cuidando. Isso é o que nosso Pai Celestial deseja fazer conosco. E quando o conhecermos, intimamente sentiremos o quê? A mesma coisa por ele. Nós não vamos sentir medo. Ai, nossa, eu não posso falar tal coisa porque o meu amigo vai se ofender. Isso é o amigo terrestre. Com Jesus é diferente. Quando você tem uma intimidade muito grande com Jesus, você já sabe do que ele gosta, do que ele vai precisar de você. Então aqui nessa notinha fala que ele quer fazer isso conosco, ele quer que nós sejamos amigos íntimos. E quando nós o conhecermos intimamente, o quê? Sentiremos a mesma coisa por ele. Tá certo? E o colocando em prática para finalizar. Você gostaria de ter um melhor amigo? Então vá a Jesus e peça a Ele para que seja fervorosamente apenas isso, o seu melhor amigo. Muito bem, chegamos ao final da lição de domingo. Um abraço bem apertado para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.